Bom dia a todos e a todas. Tudo bem? Estamos ao vivo. Ótimo. Estava com uma dificuldade de entrar aqui no nosso ao vivo, mas deu tudo certo. Consegui, com a ajuda aqui do pessoal da comunicação, deu certo aqui para a gente conseguir iniciar o nosso bate-papo de hoje. Nós estamos aqui para mais uma edição do Cal Vivo, a live do Cal. Essa é a nossa 13ª edição que o Conselho vem realizando aí semanalmente para conversar aqui com os nossos colegas arquitetos, urbanistas e mais interessados nos temas de arquitetura, né? Então, inicio essa nossa live de hoje me apresentando. Eu sou Paulo Soares, eu sou arquiteto urbanista, trabalho no Conselho de Arquitetura aqui do Rio Grande do Sul e sou o coordenador institucional do Gabinete de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Nossa ideia hoje aqui é falar e explicar para vocês como é que a gente está, como é que a gente elaborou e estamos lançando o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Então, a ideia hoje é explicar para vocês como é que se faz para os arquitetos participarem, como é que os municípios podem aderir, as entidades, né, profissionais. Esse projeto, Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele tem o apoio institucional, né, da ONU Habitat, né, para o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, e também conta com parceiros importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Quando nós fizemos a proposta do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, nós tivemos a parceria quase que imediata do governo do estado, através da Secretaria de Obras e Habitação do Rio Grande do Sul. Tivemos também o apoio e a parceria da FAMUR, a Federação das Associações de Municípios aqui do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas, também o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas também. Então, assim, são que se somam à nossa iniciativa para implementar o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. E esse projeto ele nasce, né, já de uma extensão de um trabalho que nós vimos fazendo no Gabinete de Assistência Técnica desde o início de 2019, né, quando nós começamos a trabalhar efetivamente para levar políticas públicas para os municípios, para implantar serviços de assistência técnica aqui no Rio Grande do Sul. A ideia hoje, então, é explicar, detalhar o projeto, né, como os arquitetos podem aderir ao projeto, os gestores públicos e os beneficiários finais, né? Então, nessa conversa de hoje, nós vamos ter a participação inicial agora do nosso presidente do Conselho, o Thiago Rosman da Silva. Vou chamar o Thiago aqui também agora para a gente bater um papo inicial. Depois, na sequência, eu e a Sandra Becker, que é minha colega também no Gabinete de Assistência Técnica, nós vamos conversar com vocês, explicar como é que é o projeto e como é que pode ser feitas as participações. Então, a princípio, eu chamo agora aqui o nosso colega e presidente, Thiago, né, para fazer parte da nossa live aqui. Eu sou um aprendiz, consigo dar tudo certo aqui. Se o Thiago entra para conversar. Bom dia, Thiago. E aí, bom dia, arquiteto Paulo, né, todos Isso. os colegas arquitetos aí que estão, e outros tantos, né, que estão assistindo aí a nossa live. Então, bom dia a todos. Thiago, me atrapalhei no início aqui para entrar e tal, eu estou meio... não estou muito adaptado nisso, eu sei que tu já está com mais cancha e tal, né? Então hoje iniciei um pouquinho aqui, mas o pessoal da comunicação me socorreu, eu consegui entrar aqui, a gente começou a iniciar nosso bate-papo. Já expliquei, né, que tu falas um pouco agora com a gente, depois a gente segue, né, a live com a Sandra, né, que também vai se somar na sequência aí com a gente. Eu estava acompanhando aí, Paulo, acho que essa introdução que tu faz, ela é muito importante, né? O que eu gostaria de dizer é que é um projeto que está em construção, ou seja, nós iniciamos, né, com o gabinete, a criação do gabinete dentro do CAL,
o gabinete, né, ou seja, elaborou, né, durante o seu funcionamento uma série de propostas. Uma proposta muito importante que nos parece que nós temos que amplificar ela assim que possível é o Casa Saudável, ou seja, colocar um arquiteto em cada equipe de saúde do SUS que atende nas periferias as famílias com trabalhos preventivos, ou seja, o arquiteto é o médico da casa, nós temos remédio para curar a casa, muitas vezes a casa gera doença nas pessoas, doenças respiratórias, né, por falta de habitabilidade, por falta de um banheiro, de condições mínimas de higiene, de segurança. Então esse é o projeto que nós construímos ao longo de todo o ano passado e estamos iniciando agora um piloto com Santa Rosa. E o Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele é um derivado, né, desse projeto, ele é, quem sabe, uma especialização desse projeto para que a gente possa enfrentar a pandemia. Né? Toda a recomendação que existe para enfrentar essa doença é fique em casa e lave as mãos. E a gente sabe que tem uma parcela muito importante da nossa população, uma grande parcela da população, que não tem uma casa em condições de receber e de dar esse abrigo com conforto e com segurança, e muitas delas não têm nem sequer um ponto de água limpa para poder lavar as mãos. Então esse projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele visa enfrentar de maneira emergencial esse déficit que, calculado pelo IBGE, é de 11 mil moradias. A gente sabe que é muito mais, ou seja, essa demanda é muito superior, mas essa é a meta que nós colocamos, já é uma meta pretensiosa, mas é uma meta que nós colocamos, né, para iniciar agora, né, e seguir esse desenvolvimento do ano que vem. O que o CAL põe, ele é muito pequeno, ou seja, esse recurso é para iniciar, para romper essa inércia, e nós contamos agora, né, com as parcerias institucionais, né, que o Paulinho já comentou, e também com as parcerias com os municípios, né, com as empresas, né, com o poder público e a iniciativa privada local, e principalmente as comunidades organizadas dos arquitetos e as comunidades organizadas de moradores. Então, esse bate-papo do Cal Vivo, né, eu vou sair agora, né, nesse momento, mas fica aí o Paulinho e vem a Sandra também no meu lugar, para esclarecer o funcionamento. E tem muitas perguntas, né, Paulinho, que a gente não sabe responder ainda, ou seja, nós estamos construindo esse projeto e implantando ele na medida que a gente vai conseguindo avançar, conseguindo ter mais claros alguns desses caminhos. Então, pode ser que não tenhamos ainda todas as respostas e a gente optou por fazer e corrigir à medida que vai fazendo, antes de ter uma resposta para todos os temas, ou seja, como é aquela cacuete do arquiteto, né? A busca do projeto perfeito. Então, antes do projeto perfeito, nós temos um ótimo anteprojeto e nós estamos iniciando essa obra e à medida que a gente vai construindo a obra, a gente vai refinando e qualificando o próprio projeto. Então, essa é a opção que a gente teve nesse momento de emergência, né? Fomos obrigados, né, a dar uma resposta também de emergência para esse tema. Então, a gente agradece principalmente a parceria desses atores institucionais que já se agregaram e também agora, no próximo passo, que são as entidades organizadas de arquitetos em todo o estado do Rio Grande do Sul. No nosso fórum de entidades de arquitetos, nós temos 40 entidades, entre as entidades estaduais, né, os núcleos, né, do IAB, as entidades mistas, as entidades especializadas, temáticas ou de funcionários públicos e outras. Então, essas são as entidades que, junto com o CAL, vão fazer agora, vão trabalhar na seleção e no acompanhamento dos projetos, né, que os arquitetos selecionados vão poder iniciar a realização agora e a gente espera que durante todo o ano que vem, né, a gente consiga dar seguimento, né, a esse projeto junto, né, dos nossos parceiros. Então isso, Paulinho, saio, né, para que tu possa chamar a Sandra, agradeço aí também, né, e também faço aqui publicamente também um elogio ao trabalho teu, né, da Sandra, né, o apoio também que o Fausto e a Carla têm dado, o pessoal do jurídico, da comunicação, ou seja, isso é um trabalho em equipe, né, um problema muito desses... grande, uma equipe enorme, né, Thiago? Então é importante a gente também dizer, né, às vezes as pessoas olham assim, poxa, esse trabalho, vocês estão... não, mas é uma equipe enorme que tem por trás, de várias pessoas, né, que se dedicam, se somam a esse trabalho, realmente ele é importante. Muita gente trabalhando, muitas cabeças.
E esse acúmulo, né? Ou seja, a partir do diálogo também com outras instituições, a gente vai aprendendo, né? E vai conseguindo encontrar os melhores caminhos, né? Os mais efetivos e também os que possam gerar um resultado, né? Mais rápido, mais imediato possível. Então isso, né? Te parabenizo a ti, a Sandra. Saio agora, né? E aí fica no bate-papo. Qualquer coisa eu vou fazer perguntas aqui também. Incentivo a todos. Isso, fala nas provocações aí. Incentivo a todos que façam também, que tenham dúvidas. Eu acredito que vocês vão fazer primeiro, né, uma explicação mais genérica, né, para que as pessoas entendam o funcionamento e depois a gente entra na parte de perguntas, tá bom? Valeu, um abraço, né, vamos em frente aí. Até mais. Obrigado, presidente. Bom, até mais. Bom, pessoal, então tivemos a participação agora então do nosso presidente, Thiago Rosman da Silva, que falou para nós agora. E a ideia agora, eu vou chamar a Sandra Becker para se somar com a gente aqui na nossa live. Deixa eu ver se eu encontro a Sandra. Eu vou conversando com vocês, vou explicando um pouquinho o projeto e, na sequência, aí a Sandra se soma aí conosco, né? Então, assim, esse é um projeto que o Conselho desenvolveu. Nós estamos a ideia é que a gente consiga colocar os recursos de uma parte dos honorários que os arquitetos vão receber para fazer os serviços de projeto e acompanhamento das obras. O Conselho ele vai colocar esses recursos para que os profissionais possam fazer esses trabalhos. A forma como a gente está imaginando implantar o projeto nos municípios, são para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim, qualquer município que queira se habilitar, ele pode se habilitar. Qual é a exigência que a gente está fazendo? A gente precisa que tenha nos municípios uma entidade de arquitetos. Pode ser uma associação de arquitetos vinculado aos arquitetos e engenheiros, por exemplo, uma associação muito comum no interior do Rio Grande do Sul, né? Os profissionais estão associados em associações profissionais da área tecnológica, então pode ser uma associação de arquitetos que esteja no município, pode ser uma entidade que tenha atuação em todo o território do Rio Grande do Sul, como o IAB, né? Então o IAB tem vários núcleos pelo estado, então pode ser um núcleo do IAB que possa também se somar a esse projeto. Pode ser o sindicato dos arquitetos, então são essas entidades profissionais, né? Nós temos, o Thiago já falou no início, que nós somos quase 40 entidades profissionais que estão espalhadas pelo território do Rio Grande do Sul. Então, essas associações e entidades profissionais é que são o elo do Conselho para a gente poder implementar o projeto. Essas entidades vão se associar ao Conselho e nós vamos repassar esses recursos que vão possibilitar o pagamento dos honorários profissionais dos arquitetos que vão se envolver. Como é que esses arquitetos podem participar, né? Quem quer executar os banheiros, né? Bom, nós vamos abrir um credenciamento, vai estar na página do Conselho, tem um espaço ali que é o SICAL, né? Que é o nosso espaço, o Sistema de Informação do Conselho. As pessoas vão poder entrar ali, nós vamos abrir um edital e elas vão poder se habilitar a prestar esses serviços de assistência técnica. Esses editais, eles vão ser, de credenciamento, eles vão ser feitos na medida em que os municípios e as entidades aderirem ao projeto. Então, isso é outra questão importante para vocês entenderem como é que vai funcionar. Tem que haver a iniciativa das entidades nos seus municípios e a conversa junto com as prefeituras. Então, assim, porque nós temos que viabilizar, o Conselho está entrando com os recursos, né, para a gente poder fazer a parte de recursos para a questão dos honorários, mas nós temos que viabilizar a questão da mão de obra e a questão dos materiais para serem construídos esses banheiros. Então, por isso que é fundamental que o município também, ao aderir, ele vai apontar para nós quais as famílias que poderão ser beneficiadas, o número dessas famílias e como é que nós vamos resolver essa equação. Né? Se o município tem essa capacidade de colocar mão de obra e material,
a gente pode implementar o projeto. De repente, vai ter municípios em que vai ser só a possibilidade de ter mão de obra para executar, mas não tem recursos materiais. Bom, então, essa parceria entre a entidade local mais o gestor municipal, o prefeito, as secretarias vão poder, então, buscar esses recursos de alguma outra forma para viabilizar o projeto. Então, é uma concertação que a gente está propondo e que ela necessita, né, do apoio, não só, às vezes, só da entidade local e nem só da prefeitura. Há que se conversar também com outros setores dentro da sociedade, né, que vão ter, com certeza, vai ter empresários locais que vão querer doar materiais, talvez empresas que poderão pagar algum empreiteiro para executar essas obras. Isso é importante que a gente tenha que ideia que é um trabalho de construção coletiva e de solidariedade. Hoje nós temos, em função da pandemia, uma sensibilização da sociedade para a gente poder levar ajuda em vários momentos. Então, a gente tem várias frentes, né, para atender necessidades básicas da população, e essa é mais uma, só que é um pouco mais complexa, né? Nós todos entendemos que fazer projeto e execução de uma obra é um pouco mais complexa, mas parte dessa iniciativa da gente poder consertar entre a sociedade, e eu acho que esse é um pontapé inicial que a gente dá um start para a gente poder iniciar esse projeto, mas ele necessita, digamos assim, para a gente começar a fazer esse trabalho. A Sandra agora está pedindo para entrar, eu vou ver se eu consigo colocar a Sandra de novo, tá? Vamos ver aqui. Tem que achar a Sandra numa lista aqui. Procurando a Sandra. Tem muita gente nos ouvindo, por isso que eu estou com dificuldade de achar a Sandra aqui, hein? Nossa live está bombando. Pessoal, para quem está entrando agora e está nos acompanhando aqui, a live entra muita gente, sai muita gente. Estamos falando sobre o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, iniciativa do Conselho. Deixa eu só achar aqui a Sandra. Sandra está aqui. Agora eu vou adicionar a Sandra. Ver se a Sandra entra agora aqui. Estou aguardando. Sandra, entrou. Dá para me ouvir agora, sem eco? Não, acho que agora estamos bem. Tá ok? Tá, beleza. Te Peço desculpas aí pela falha técnica, mas eu pensei que não necessitasse. E o meu celular é chinês, então eu tenho que botar um adaptador para conseguir acoplar um fone de ouvido aí. Mas acho que agora vai dar. Agora tá ótimo. Tá. Ótimo. Eu tentei te acompanhar, Paulinho. Eu acho que tem algumas questões aí que eu acho que você já falou, o Thiago já falou muito bem. Eu vou ir para uma parte assim mais, sei lá, alguns detalhes, digamos assim, da operação propriamente desse projeto, que pode ser que mais ou menos eu separei uma meia dúzia de perguntas, que é o que normalmente o pessoal vem enfim, procurando via e-mail do gabinete. E aí eu separei aqui, fiz uma seleção das principais perguntas que eu acho que vai ajudar assim um pouco no esclarecimento assim de como é que a gente está desenhando assim o funcionamento desse projeto para esse segundo semestre. O primeiro ponto, que eu acho que é o principal, que você já abordou assim bastante, que é o como eu faço para participar do projeto, né? Como eu, arquiteto, posso participar do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. E aí a única coisa que eu gostaria de complementar é a seguinte, que a gente vai abrir então esses credenciamentos, né, semanalmente, e que quem pode aplicar por esse credenciamento pode ser profissionais tanto autônomos, pessoas físicas, como profissionais aí que atuam dentro de escritórios de arquitetura, né, pessoas jurídicas. Então, o credenciamento, ele pretende englobar esses dois perfis, digamos assim, né,
PJ e IPF. Então, amplia bastante a participação dos profissionais nesses projetos. Uma segunda pergunta daí, que é a mais demandada, é a questão em que municípios ocorre o projeto. E aí eu vi que você já colocou ali a questão enfim, da relação da entidade com a prefeitura, né? E aí eu só gostaria de colocar que os municípios participantes, na verdade, serão aqueles que aderirem às propostas das entidades. É basicamente isso. Então, todos os municípios que apoiarem as propostas que as entidades levarem para os seus municípios e para a sua região, poderão participar desse projeto, dessa proposta. E se por acaso, claro, algum município aí não tiver alguma entidade ou não for atendido por este projeto nesse instante, ele poderá recorrer ao gabinete de assistência técnica, que a gente vai estar aí informando, orientando de outras possíveis formas, né, de fomentar a assistência técnica no município. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, nessa coloca, e essa questão, às vezes, pode acontecer do município ter interesse de implantar assistência técnica, mas não ter uma entidade local que possa viabilizar essa nossa parceria, que é necessária para esse projeto, né? Mas a gente pode desenvolver isso de uma outra forma, né? Justamente essa de levar a informação de como é que o município pode fazer um credenciamento e a gente pode implementar assistência técnica, né? Também sem essa participação do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, projetos que a gente já vinha desenvolvendo lá no gabinete, né, Sandra? E a gente pode viabilizar, a gente tem o conhecimento, a forma, como é que a gente pode implementar. Isso também, se algum gestor estiver nos acompanhando que não tiver essa possibilidade de caminhar o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, também entra em contato com a gente pode viabilizar de outras formas também essa assistência técnica. Eu queria que tu também falasse um pouquinho, Sandra, aqui, explicar para os arquitetos que estão nos ouvindo, nossos colegas, o trabalho, né? A ideia de fazer um projeto de acompanhamento da obra. Né? Então, assim, esse projeto, em que a gente está solicitando, né? Como vai ser o projeto, né? Primeiro, como é que vai ser feito, depois desse acompanhamento. Se puder dar uma explicada para a gente aí, seria bem interessante. Sim. Bom, o credenciamento, né, ele coloca ali que o objeto de contratação desses profissionais vão demandar de duas atividades essencialmente, né, a questão da elaboração de projetos e acompanhamento de obras. Então, os profissionais interessados que tiverem interesse em desenvolver essas duas atividades são essas os futuros atividades que elas vão exercer, digamos assim, nos domicílios, né? E aí é importante colocar, porque assim, a ideia do Nenhuma Casa Sem Banheiro é de atender às necessidades básicas de saneamento. Então, os arquitetos, eles vão, ao atender esses domicílios, eles vão com esse olhar, digamos assim, focado em quais demandas, né, quais são as necessidades em termos de suprimento e uso de água e de esgotamento das águas residuais que um domicílio necessita, né? Então, a partir disso, o arquiteto ele vai desenvolver ali soluções que vão variar de localidade para localidade, né, cada um nas suas características, mas a ideia é que esses arquitetos contratados desenvolvam soluções, né, e elaboram daí especificamente projetos para posteriormente esses projetos serem materializados, né, através dessas outras contrapartidas que você mencionou anteriormente, né, que, enfim, essas contrapartidas relacionadas à execução da obra propriamente dita, que é em função do material de construção e da mão de obra. É importante também destacar assim, que esses arquitetos que vão estar atuando nos municípios, eles vão ter o acompanhamento de um arquiteto urbanista, né, que a gente coloca ele ali como a função de coordenador local
do projeto, cada entidade ela vai indicar esse profissional e, bom, e aí o arquiteto, esse grupo de arquitetos que vão estar atuando numa determinada comunidade vão estar sendo acompanhados por este profissional. E eu não sei se tu mencionou anteriormente, Paulinho, em relação ao credenciamento, assim, quais são os requisitos mínimos que a gente está exigindo. Você chegou a comentar sobre isso? A gente não comentou, acho que é legal a gente também dar uma falada sobre como é que vai ser. Eu só falei que o credenciamento ele vai ser feito todo online, vai ser através do sistema do SICAL, né? Mas eu acho que é legal a gente falar também assim, quais são as exigências mínimas, né, para os nossos colegas participarem, né, e como é que depois vai ser feito o procedimento, né. Só acho que antes de passar a palavra, só para dizer isso, o gerenciamento ele é feito na medida em que o município, né, aderir ao projeto, né. Mas se puder explicar também, pode. Tá, eu vou desenvolver um pouco então esse assunto do credenciamento. Bom, para se credenciar o profissional que estiver interessado, ele apenas precisa estar regularizado com o seu registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, estando com o seu registro profissional regularizado, ele efetua ali essa inscrição e carrega, então, no SICAL, através de um procedimento que a gente estabelece ali no credenciamento, a sua inscrição para o credenciamento. Bom, a partir do momento, esses credenciamentos eles vão ser abertos semanalmente. Findado aí, encerrado o prazo de inscrição, a gente vai ter uma lista de profissionais habilitados e, na sequência, a partir de sorteio, a gente reestabelece essa ordem de profissionais e se dá e resulta numa lista de profissionais credenciados. Essa lista ela é repassada para a entidade profissional, que passa, então, a convocar e contratar os profissionais, claro, em razão do número de domicílios que a proposta da entidade estiver estabelecido. Então, assim, todo mundo que se credencia obrigatoriamente será contratado. Infelizmente, a gente não tem essa resposta, porque isso é uma relação, enfim, do número de profissionais que se credenciarem, né, que se estiverem habilitados, e o número de banheiros, enfim, domicílios que a proposta da entidade tiver estabelecida. E é importante também colocar esse detalhe que a gente, nessa chamada pública que foi lançada agora, de convocação das entidades, né, na última sexta-feira, estabelece que cada entidade poderá inscrever até 30 domicílios na sua proposta. Então, é isso, assim, o CAL estabelece, nesse segundo semestre, o atendimento de até 300 domicílios em todo o estado. São 300 projetos, 300 domicílios que poderão ser atendidos. Então, a gente tem essa limitação, né, que até o presidente Thiago colocou lá inicialmente. A nossa meta são uns 11 mil, mas como ponto de partida aí que o Conselho conseguiu, enfim, verificar recursos, né, para essa primeira ação, a gente conseguiu aí esse aporte inicial para essas 300 unidades habitacionais a serem atendidas. Eu acho que isso que você coloca também é importante, que esse é dar o start inicial desse projeto. Depois ele tem que realmente ter digamos assim, o esforço do restante da sociedade para que a gente possa viabilizar isso. Essa é uma forma da gente começar o projeto. A tendência dele é permanecer depois na sequência, mas é demonstrar que é possível a gente levar assistência técnica, melhorias habitacionais, nesse caso agora dos banheiros, para os municípios de uma forma rápida, né? Nesse caso, a gente fazendo o credenciamento, capacitando os nossos colegas a poder prestar esses serviços, e a gente pode, de uma forma simples, né, resolver, às vezes, levando uma assistência técnica para fazer melhorias habitacionais que podem melhorar em muito a vida das pessoas, né? Então, isso eu acho que é
mérito do projeto, nesse início, de a gente começar a alavancar esses trabalhos de assistência técnica. Eu tenho visto aqui que o pessoal tem perguntado algumas questões aqui, tem mandado pela live aqui, Sandra também. Por exemplo, o pessoal está perguntando aqui do IAB, né? Os grupos do IAB podem participar, né? Então, sim, né? Podem participar, né? O IAB sempre foi parceiro das nossas iniciativas aqui no Conselho, vai ser parceiro também nesse projeto. Tem vários núcleos já do IAB nos procurando, né? Querendo participar. E é isso, né? Que a gente está comentando com vocês agora. É importante que o núcleo ou as associações conversem, né? Com os prefeitos, para que a gente possa viabilizar isso. Tem várias prefeituras aí no Rio Grande do Sul que já tem uma estrutura mínima, né? A gente percorreu aí o estado, né? Nesses últimos 18 meses, aí conversando com os prefeitos, os secretários, tem vários municípios que têm uma estrutura já mínima, né? Que podem disponibilizar, né? O projeto. Então, por exemplo, prefeituras que têm mão de obra, né? Então, assim, os operários da prefeitura, funcionários da prefeitura podem auxiliar nessas obras das melhorias dos banheiros. Tem outras prefeituras que têm já, através de fundos municipais, né, que podem ter recursos, que podem comprar material de construção, que podem viabilizar essas melhorias. Né? Então, por exemplo, tem prefeituras que já nos procuraram e dizem, olha, nós dispomos de materiais, dispomos de mão de obra, então agora é só fazer o convênio através da nossa associação de arquiteto local e a gente pode contratar. Outra pergunta que nos colocaram aqui é como é que as universidades vão entrar, né, nessa questão. A gente abordar um pouco o tema da universidade. A universidade, ela está sempre presente na nossa discussão, né, de assistência técnica para habitação de interesse social. Ela sempre é um parceiro. Nesse momento, a universidade ela não vai entrar de imediato, né, Sandra, nesse caso, né? Mas ela está presente nas nossas políticas dentro do gabinete, nas nossas discussões que a gente tem feito. Deixa eu só fazer um gancho, Paulinha. Tu falaste antes da questão das contrapartidas, né? É importante deixar claro assim que o conselho ele vem, a gente identificou esse tripé na execução dessas melhorias sanitárias, onde o conselho ele entra com o aporte da orientação técnica, né? Que é justamente enfim, o trabalho que a gente está fomentando no Gabinete de Assistência Técnica é de aproximar o profissional de arquitetura e urbanismo frente a essas demandas, essas necessidades habitacionais existentes. Então, o aporte que o Conselho dá é vinculado à questão desse aporte nos honorários técnicos dos profissionais que serão contratados. Bom, as demais contrapartidas, elas poderão vir de inúmeras outras formas, né? Como tu disseste, a questão do município, banco de materiais, horas-máquina, muitos municípios já oferecem uma oferta de materiais de construção para a execução de melhorias habitacionais, de uma forma geral, né? Empresas, terceiro setor, crowdfunding, enfim, outras formas. A gente deixou isso muito em aberto, mas só deixando claro que o que o Conselho oferta nessa primeira etapa é recursos vinculados, enfim, ao honorário técnico dos profissionais, né? A prestação de serviços de assistência técnica. E só mais um outro gancho, que daí eu queria falar naquela tua fala em relação aos beneficiários, né? E até tem aqui uma questão de uma colega que fala sobre quem pode indicar a demanda de beneficiários e comunidades. Isso. Aí é importante destacar que, bom, nesse instante, esse projeto ele é construído a partir das propostas que virão das entidades. Então, as entidades profissionais aí de todo o estado, através da chamada pública que foi aberta na última sexta-feira, dia 3, poderão se inscrever e nos encaminhar a sua proposta, e ali fica estabelecida as comunidades, famílias que serão atendidas. E a indicação dessas famílias, bom, a gente requer ali na chamada pública o apoio a participação do poder público, que isso também vai um pouco ao encontro de uma questão de um outro colega, né, que trata
a questão do envolvimento da política da prefeitura. A gente vem desenvolvendo, né, Paulinho, desde o ano passado, assistência técnica nos moldes, a gente sempre fala, né, nos moldes da Lei 11.878. Até vou te abrir um espaço aí para tu explanar e desenvolver melhor esse assunto. Mas é isso, assim, é a participação do poder público, né, no atendimento digamos assim, da universalização, né, de tu dispor da mesma forma como você tem um posto de saúde, você tem uma escola pública, que você tivesse acesso a um profissional de arquitetura e urbanismo de forma pública. Até se quiseres aproveitar esse gancho e desenvolver melhor, já que você, enfim, tem mais repertório. Não, eu acho que isso é importante também a gente colocar, né? A questão da prefeitura, ela é fundamental nessa participação, né? E todo o trabalho de assistência técnica para a prestação de serviço social dentro da lei, né, 11.888, ela procura, ela quer estabelecer uma política pública, né, que é levar esse direito de assistência técnica, o serviço de arquitetura para a população, que é um direito moradia, né, assim como nós temos o direito à saúde, o direito à educação, também o direito à moradia. Então, é fundamental que a prefeitura, né, o gestor público municipal esteja envolvido, né? Então, assim, minimamente ele vai ter que estar, a prefeitura ela tem que estar envolvida, porque é a partir dela que vai nos indicar as pessoas que poderão ser atendidas. É importante também destacar que as pessoas que os beneficiários, né, são pessoas que são ter famílias com renda familiar até 3 salários mínimos, elas têm que estar em áreas passíveis de serem regularizáveis, né? Isso é importante também, né, destacar, né? Assim, pode estar numa área irregular, mas que elas sejam uma área passível de ser regularizada. Isso é importante. A participação do município, ela, além disso, ela também vai nos orientar, porque para fazer esse trabalho a gente imagina que também nós vamos precisar de assistência social, né, desse suporte. Então, nós bolarmos o projeto, a gente imagina que o município ele tem um papel muito importante nisso, para fazer essa parceria, até para linkar, né, os demais segmentos sociais. Eu acho que tem gente perguntando quando é que começa o credenciamento, é outra pergunta que aparece aqui, né, Sandra? Sim. Então, não, a gente tem previsão, né, Paulinho? É que o nosso cronograma ele está muito vinculado ao cronograma da chamada pública, né? Então, na última sexta-feira a gente lançou essa chamada pública e estamos, enfim, vai ficar em aberto aí o recebimento dessas propostas das entidades até o dia 4 de setembro. Então, bom, a partir do momento que à medida que a gente vai tendo essas propostas aprovadas, a gente vai lançando semanalmente credenciamento de arquitetos para participarem nestes municípios onde tiverem as propostas aprovadas, né? Mais ou menos essa é a logística que a gente estabeleceu aí para o projeto. Então, o credenciamento, bom, a gente está com uma expectativa aí na segunda quinzena deste mês de já dar início aí aos primeiros editais de credenciamento de arquitetos. Essa é a nossa expectativa aí para logo em breve, então já haverão esses editais disponíveis. E aí, bom, só fazendo um último gancho em relação à questão das demandas e dos beneficiários, que tem uma colega que coloca, né, que quem pode indicar. Então é isso. O arquiteto, digamos assim, a gente sabe que tem muitos colegas, né, profissionais, arquitetos e urbanistas que trabalham com comunidades. Então, bom, talvez uma alternativa nesse instante seria talvez uma aproximação com a entidade profissional do seu município, da sua região, e apresentar ali uma demanda de um trabalho que esse profissional já vem realizando, conhece, enfim, já tem contato. A indicação, digamos, da demanda, ela pode ser vista dessa forma também, né? Do arquiteto procurar a entidade profissional, conhecer o trabalho que vem sendo realizado e enfim, indicar essa demanda desse local que o arquiteto conhece já, né? Já vem trabalhando, enfim. eu acho que isso também é importante, né?
Nós temos no Estado 40 entidades, né, profissionais, cerca de 40 entidades profissionais espalhadas pelo Estado, várias entidades profissionais de arquitetos, que os colegas podem procurar, né, para a gente ter. Essas entidades, elas não têm, às vezes, têm atuação no município e na região, né, comum isso, né, o âmbito da atuação, às vezes, não é só no seu município, essas associações, elas atendem uma região, mas envolve vários municípios, então elas poderão ser parceiros, né, com certeza, de iniciativas. A gente já tem recebido vários municípios que nos procuraram já, né, para implementar um projeto, né? Então, assim, já um dos municípios que nos procurou e já tem conversado com a gente é Santa Cruz, né, que é um município também que tem já que tem feito esses banheiros, né, e que nos procurou também já com essa ideia assim, bom, temos o material, temos o idioma, já temos a expertise de execução e nos acharam super importante que a gente poderia organizar os nossos colegas arquitetos. Né? Isso, eles tinham esse problema, como nós vamos organizar para contratar pessoas. Então, o Conselho, nessa medida, ela vem e supre isso. Eu acho que isso é importante também destacar, que essa questão que o Conselho está se propondo, né? Credenciar, abrir o credenciamento, organizar essa oferta, né, de colegas para poder prestar serviço, ela é muito importante para o gestor, né, para o prefeito, para o secretário que está lá na ponta. Às vezes é um grande impedimento, né, você ter essa questão, quem vai elaborar o projeto, como é que vai acompanhar a obra, como é que vai criar essa condição. Isso a gente acaba viabilizando um projeto. Tem outras questões que têm que ser viabilizadas, né, que é material, mão de obra, mas isso são questões que o município, os nossos colegas arquitetos, a sociedade tem que desenvolver localmente. Né? Então, a gente cria, digamos assim, as condições para que esses projetos possam serem implantados. Mas tem que ter esse protagonismo, né, lá na ponta, lá, né, dos nossos colegas e da sociedade como um todo. Né? Eu acho também, assim, Sandra, para quem está nos ouvindo, assim, né, a live o pessoal entra e sai, né? Então, assim, a gente está falando aqui do Nenhuma Casa Sem Banheiro, estamos explicando como é que a gente pode participar enquanto arquiteto, né, enquanto associação profissional. Também as dúvidas, depois que se tiver, que a gente não conseguir responder hoje aqui, tem o nosso e-mail, né, tem o site lá com várias informações, né? Os credenciamentos eles vão ser abertos para ser colocados na página do conselho, né, que os colegas podem participar, né, e a gente vai respondendo também na sequência, né, as dúvidas, e também a gente vai estar orientando, né, a gente sempre fala, a associação lá na ponta, vai ter que conversar com o prefeito, conversar com os secretários, viabilizar, mas nós aqui do Gabinete de Assistência Técnica vamos estar também dando esse suporte, podemos fazer também esses contatos, esclarecer os gestores, os segmentos de cada município, né, de como é que a gente pode viabilizar o projeto. E reforçando também, né, Paula, essa questão da assistência técnica, naquele tripé que a gente sempre apresenta, né, a assistência técnica ele é formado, sim, ele é formado por governo, né, governo, ente municipal, estadual, federal. No outro lado tem a questão dos profissionais de arquitetura, as entidades profissionais, as instituições de ensino. E no terceiro, os beneficiários, né, as famílias, cooperativas, movimentos sociais, enfim. Esse tripé é que se estrutura a assistência técnica. Então, claro, hoje em dia a gente vê que essa estrutura ela não está articulada, né? A gente vê que tem municípios aí que desconhecem a lei de assistência técnica. A gente sabe, por um outro lado, que a demanda existe, né? São milhares de famílias aí em todo o estado, no país, que apresentam necessidades habitacionais e que a assistência técnica poderia ser uma forma, uma alternativa de trazer soluções, enfim, de atender essas demandas, principalmente no campo das melhorias habitacionais, né? Que são aquelas pequenas reformas, ampliações, instalações elétricas, hidráulicas, enfim, hidrossanitárias, enfim,
Nesse sentido, assim, que a questão da participação da prefeitura sim, ela é bastante importante. As prefeituras, elas têm uma estrutura, elas muitas vezes já trabalham em comunidades, né? Já tem o trabalho das assistentes sociais, trabalhando de forma conjunta. Então é importante que a gente traga assistência técnica como uma forma de somar nesse atendimento de demandas, né, que todas as cidades apresentam. Então, sim, vamos tentar trabalhar em conjunto, assim, vamos ver como cada um pode participar, qual é a responsabilidade de cada um nesse jogo e vamos tentar viabilizar juntos essa assistência técnica que é tão necessária de ser viabilizada para a população mais carente de nossas cidades. Eu estava vendo aqui as perguntas, Paulo. Sim. Nos falaram aqui que tem mais 10 minutos, tá? Nós estamos indo para o nosso encerramento aqui já. Tem algumas perguntas que se repetem, que como você mesmo disse, aqui entra e sai da sala as participações, então algumas coisas a gente já falou lá no início e as questões elas vão se repetindo. Vou ver se tem alguma aqui que a gente poderia dar uma enfatizada ainda. Quando tu procura ali, eu acho também importante destacar, né, que esse trabalho que a gente está fazendo é para romper uma inércia, né? O Conselho está colocando esses recursos iniciais para romper uma inércia, para a gente começar a fomentar esse trabalho junto com o município. Nós estamos num processo agora que vai ter eleições também, né, no final do ano, possivelmente, eleições para os prefeitos, e que é importante também que os gestores se sensibilizem, né? Criar estruturas nos seus programas de governo para que também tenham programas de assistência técnica junto aos seus municípios. Né? Estava falando, essa assistência técnica, a educação de interesse social, ela é não só necessária, mas ela também é uma ferramenta fundamental, né? Melhorias habitacionais, né? No quadro de carência que nós temos hoje, ela é importante e tem uma demanda enorme, né? Não, e nessa questão que você reforça essa expressão que o Thiago utiliza muito, né? Vamos quebrar a inércia, né? O Thiago vive repetindo isso. Mas eu acho que é uma expressão, uma colocação muito verdadeira, né? Porque a gente, de inúmeras formas, identifica que o grande gargalo, o grande problema na implementação de políticas públicas é a questão dos recursos, né? Não existem recursos, sempre é esse mesmo discurso, né? Então, eu acho que a iniciativa do Conselho, tanto na parte desse movimento que teve nesses últimos anos, né, desse fomento desses 2% do orçamento em ações de assistência técnica em todo o país, e especial no Rio Grande do Sul, que teve a implantação do Gabinete de Assistência Técnica, né, e nosso esforço de tentar aí colocar essa agenda dentro das políticas e programas municipais, é tentar vencer essa dificuldade que existe, né, em torno desses recursos, né. Então, o que a gente vem colocando é que pode ser qualquer coisa, pode ser um banco de materiais, pode ser horas máquinas da prefeitura, as contrapartidas para esses insumos necessários, né, para viabilizar essas melhorias sanitárias, elas podem vir de inúmeras fontes. Então, eu acho que é isso mesmo, assim, é essa necessidade de quebrar a inércia e tentar vencer para identificar quais são as possibilidades que a gente pode alcançar, né, nessa questão, recursos a gente pode conseguir através de emendas parlamentares, posteriormente a gente pode vincular eles os fundos, né, tem os fundos de habitação, os fundos do idoso, tem o próprio Ministério Público, né, às vezes tem recursos, né, que acabam podendo ser direcionados, né, para essas melhorias. Tem outras questões que a própria Corsã também, através de multas, pode direcionar recursos para essas melhorias. Tem várias formas, né, que a gente tem que buscar e ser criativos, né, e afinal, nós, arquitetos, temos essa obrigação de ser criativos, né, então a gente tem que buscar também
o nosso tempo aqui está se esgotando, né? Eu acho que é importante a gente dizer também assim, olha, colegas e demais profissionais, gestores, quem tiver dúvida, quiser mais informações, com certeza a gente não conseguiu esclarecer tudo aqui hoje, nos encaminhe um e-mail, nosso gabinete, né? Tem um e-mail que é o gabinete ATS, né? Gabinete, o ATS é assistência técnica para transferência social, né? @kurs.gov.br. Você pode encaminhar, a gente vai responder os e-mails, vai orientar na medida do possível nessas questões aí que possam ser encaminhadas. Acho que nosso tempo está quase se esgotando, e é 1 hora, né? A live se esgota. Eu te deixo aí para fazer as considerações finais, encerrando aqui, né? Não, acho que agradecer esse espaço aí que a gente teve para tentar minimamente esclarecer, enfim, como é o funcionamento desse programa. Pedir desculpas aí pela minha falha técnica aí em relação aos fones de ouvido. Serei mais atento numa próxima, mas eu sou nova nessa live, Paulinho. Tu falou que tu te acha novo. Dois novatos. Para mim, são dois novatos nessa bem, né? tecnologia. Na próxima a gente vai estar melhor nessa. Exato. E é agradecer isso, também, né, aos nossos colegas, nossos ouvintes aí da live, a paciência que tiveram aí com nossos percalços agora aqui, mas a gente espera ter esclarecido, né, ter levado um pouco mais de informação. Esse tema é muito complexo, a questão de habitação, a questão de obra, a questão do projeto. A gente sabe que não esclareceu totalmente, mas espero que a gente tenha dado um passo adiante e a gente vai continuar conversando com vocês através dos outros meios de comunicação. Agradecer também, né, aos suportes da área da comunicação, do Conselho, que nos socorreu aqui nas nossas correrias, aqui nesse momento da live, né, o pessoal da comunicação, Matempo, né, nos ajudou, e também os demais colegas aí que vêm trabalhando nesse projeto, né, Uma Casa Sem Banheiro, né, como o Thiago se referiu no início, tem vários colegas, né, no Conselho que estão nos ajudando a desenvolver esse projeto. Então, vamos encerrando por aqui. Agradecer a todos os nossos colegas e ouvintes aí dessa 13ª edição do Calvio. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até logo.